Imagina só a seguinte situação. Você é subitamente acordado, expulso da sua própria banda, aí tem as suas malas jogadas no meio da rua e, pra piorar, te colocam em uma viagem de ônibus de 4 dias cruzando o país inteiro. Nossa, 4 dias de viagem de ônibus já é brutal por si só. Pois é, e sem celular, sem internet, porque estamos falando de outra época, apenas 4 dias inteiros remoendo a raiva, atravessando os Estados Unidos, lá de Nova York até a Califórnia. E então, e aqui vem o grande choque, alguns meses depois, você escuta seus ex-colegas lançarem o álbum absolutamente revolucionário. Uhum, o álbum que muda tudo. Exatamente. Só que eles lançam isso usando exatamente as fundações criativas e os rascunhos que você mesmo escreveu. Bom, o nosso mergulho profundo de hoje vai destrinchar esse caos, essa traição toda e a velocidade bruta que deram origem a um dos maiores marcos da história da música pesada. O álbum de estreia do Metallica, de 83. Isso mesmo, o famoso Kill 'Em All. Porque a história por trás desse disco é quase inacreditável. E o material que a gente tem como fonte hoje compila justamente esses bastidores malucos da gravação e a criação desse subgênero novo. E olha, é o tipo de obra que funciona como um meteoro atingindo a Terra, sabe? Cria-se um antes e um depois muito, mas muito claros na história da música. Aham. Para quem analisa a paisagem sonora do início dos anos 80, havia uma divisão quase tribal na música underground. Haviam trincheiras culturais muito bem definidas e esse disco simplesmente pegou essas forças opostas e, bom, a chocou em altíssima velocidade. Bom, vamos empacotar isso, porque assim, não basta apenas a gente dizer que eles criaram um som novo. A história consagrou o Kill 'Em All como ponto zero do que viria a ser chamado de thrash metal. Exato, o thrash metal. E o fascínio por trás disso, pelo que eu entendi, é justamente a colisão de duas subculturas que até então praticamente se odiavam, certo? O punk rock e o heavy metal tradicional. Eram mundos que não se misturavam de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente precisa entender o abismo que separava esses dois mundos para quem está escutando a gente agora poder visualizar. O heavy metal britânico clássico, de bandas consagradas da época, era focado na grandiosidade. Certo. Exigia-se uma técnica quase erudita, sabe? Vocais operísticos, guitarristas que passavam tipo 10 horas por dia praticando escalas super complexas. Era algo altamente teatral e musicalmente denso. Uma coisa de virtuoso mesmo, né? Exatamente, virtuosismo puro. Já o punk rock, e especialmente o hardcore que começava a borbulhar ali na época, era a antítese absoluta disso. Era a sujeira, a urgência política, aquela atitude do faça você mesmo. 3 acordes e muita raiva. Exato. Eram garotos tocando 3 acordes o mais rápido e alto possível, muitas vezes sem nem saber afinar os próprios instrumentos direito. O punk tinha a energia cinética, aquela explosão, mas faltava o peso arquitetônico, a estrutura que o metal tinha. Mas espera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Juntar música pesada e velocidade hoje em dia não só como uma revelação genial, né? Parece até meio óbvio. Olhando em retrospecto, parece simples. Pois é. Por que ninguém tinha feito isso de forma tão eficaz antes de 83? Porque essa ideia era tão simples quanto, vamos tocar metal mais rápido? Qualquer banda de garagem poderia ter fundado o thrash metal. Mas aí é que tá. Porque a teoria é sedutora, mas a execução prática disso é um pesadelo biomecânico. Pesadelo biomecânico? Como assim? Pensa bem, se você simplesmente pegar e tocar um riff denso de heavy metal tradicional numa velocidade muito acelerada, ele não vira thrash metal. Ele vira uma massa sonora inaudível. Fica uma confusão onde as frequências simplesmente se anulam, vira barulho. Entendi. Vira um borrão? Um borrão sonoro exato. Por outro lado, se você pegar o punk e tentar colocar técnicas complexas de metal nele, ele perde aquela agressividade visceral e crua que define o estilo. A inovação aqui não foi apenas uma ideia abstrata de composição, foi uma reengenharia na própria forma de tocar os instrumentos físicos. Nossa. Olha, a melhor imagem mental que eu consigo formar para explicar o que eles fizeram para nossa audiência é tentar amarrar um motor de foguete espacial, que seria essa velocidade e urgência insana do punk, em um tanque de guerra maciço.
Adorei a analogia. Um tanque de guerra representando a estrutura densa do metal. Isso, a estrutura inteira vai ranger, as peças vão parecer que vão voar longe, Com certeza vai desmontar no meio do caminho. mas se você conseguir manter tudo inteiro, o resultado final oblitera absolutamente qualquer coisa que estiver no caminho. A grande questão é como eles mantiveram esse tanque inteiro sem desmontar. A resposta para isso está fisicamente nos pulsos de James Hetfield e nos pés de Lars Ulrich. Nos pulsos. Sim, nos pulsos. Em vez de dedilhar as cordas da guitarra para cima e para baixo, no movimento natural de pêndulo que todo guitarrista faz, o Hetfield começou a forçar um estilo tocado quase exclusivamente com palhetadas para baixo. Ah, o famoso downpicking. Isso, o downpicking. E ele aliou isso a uma técnica de abafar as cordas com a palma da mão direita, o palm muting. Mecanicamente falando, fazer isso na velocidade insana em que eles tocavam exige uma força física absurda no pulso. Imagino, deve doer demais. Dói demais, gera uma tensão muscular enorme, mas o resultado não é apenas uma nota soando rápida, sabe? É um som percussivo, seco, que imita literalmente uma metralhadora. Caramba! E a bateria, claro, precisava acompanhar essa metralhadora toda. Aí é que entra o bumbo duplo do Lars. Até então, o bumbo duplo no metal era muito usado para tipo viradas espetaculares ou preenchimentos teatrais lá no final das músicas, para dar aquele clímax. Uhum. O que vemos nesse disco é o bumbo duplo sendo usado como um motor contínuo, espelhando os riffs percussivos das guitarras nota por nota. É um bombardeio incessante. Nossa, eles sincronizaram a palhetada com o pé. Exatamente. Sincronizaram essa palhetada super agressiva com o bumbo, criando uma verdadeira parede sonora que era, ao mesmo tempo, muito pesada e absurdamente rápida. Foi isso que permitiu que o seu tanque de guerra não se despedaçasse naquela alta velocidade toda. É fascinante pensar nisso, sabe? Que uma revolução inteira de um gênero musical nasceu em grande parte da dor física e da resistência muscular de tocar de um jeito que era totalmente não convencional. É a arte nascendo do limite físico humano mesmo. Pois é, e essa agressividade rítmica, toda essa força bruta da palhetada, parece que vazou do estúdio de gravação para as reuniões de negócios, né? Ah, sem dúvida. Eles não desligavam essa energia. Porque a postura da banda em relação ao mundo engravatado refletia exatamente a mesma hostilidade que eles aplicavam nos instrumentos. E eu acho que nada ilustra melhor essa guerra do que a disputa brutal pela capa e pelo título do disco. Regras. Versus quem quer quebrá-las a qualquer custo. Bom, deixa eu apresentar o cenário para quem está escutando. O plano original da banda para o seu glorioso álbum de estreia não tinha sutileza absolutamente nenhuma. Eles queriam lançar o disco com o título Metal Up Your Ass. Bem direto ao ponto. E para acompanhar a poesia desse nome, digamos assim, a capa traria o desenho de um vaso sanitário com uma adaga cravejada de espinhos saindo de dentro. Uma imagem bem gráfica, para dizer o mínimo. Bem gráfica. E a gravadora independente que assumiu o risco de lançá-los, olhou para aquilo e, naturalmente, entrou em pânico corporativo. O desespero bateu uma hora. E tem uma razão para isso. O contexto da indústria fonográfica daquela época explica esse pânico todo. A gente está falando de 1983, né? A distribuição de discos dependia inteiramente de lojas de departamento, físicas, catálogos de pedidos por correio e distribuidores regionais que eram extremamente conservadores. Ou seja, famílias conservadoras comprando nas lojas. Exato. Se um lojista lá do interior olhasse para uma capa com uma adaga saindo de um vaso sanitário, junto com um título que continha um palavrão explícito, o disco simplesmente não iria para as prateleiras. E se não está na prateleira, não vende. Era um suicídio comercial bem no nascimento da banda. Tá, e aí a banda recua, eles engolem o orgulho e mudam o título. A arte do vaso sanitário some e o nome adotado oficialmente vira Kill 'Em All, que seria Matem Todos Eles. Só que, olha, eu tenho um problema com a narrativa heróica que sempre contam dessa parte da história. Eu levanto essa provocação aqui. Isso não soa exatamente como se vender logo no primeiro obstáculo. Como assim? Ué, a gravadora estala os dedos, diz que o nome não é comercial e a banda rebelde imediatamente altera o projeto. Onde está a integridade artística nisso? Não é um recuo? Olha, é uma ótima pergunta. A armadilha ao analisar esse momento é focar apenas no recuo estético e ignorar o avanço conceitual que eles deram.
Ok, me explica esse avanço. Bandas jovens frequentemente se deparam com esse muro enorme entre a integridade visceral que elas sentem e a viabilidade comercial que precisam para sobreviver. A maioria, de fato, acaba suavizando sua mensagem para passar e entrar no mercado. É o que mais acontece, né? Exatamente. Mas olha atentamente para a manobra que ocorreu aqui. A distribuidora exigiu a remoção de uma frase de calão, porque era tipo um choque vulgar. Uma ofensa de alunos de quinta série, sabe? Certo. E o que a banda entregou como, entre aspas, concessão foi a remoção do palavrão, substituído por uma ordem direta de execução em massa. Nossa, é verdade. É um compromisso incrivelmente agressivo. Eles basicamente disseram: tudo bem, vocês não querem um xingamento adolescente bobo na capa, então a gente vai colocar uma ameaça de morte existencial e sanguinolenta contra toda a indústria musical. É um cavalo de Troia perfeito. Perfeito. Esse é o ponto central da genialidade deles. A tática por trás de Kill 'Em All não está em bater de frente com o sistema e ser barrado na porta do clube. Está em adaptar só levemente o seu disfarce para conseguir passar pelos seguranças. E uma vez lá dentro, incendiar o clube inteiro. Uau! Matem todos eles é muito mais sombrio. É muito mais sombrio, mais ameaçador e, de certa forma, até mais maduro do que a piada original do vaso sanitário. Eles cederam na forma para poder dobrar a aposta no conteúdo. Faz todo sentido. O título conseguiu passar pelas vitrines dos distribuidores mais conservadores, e quando finalmente chegou às mãos daquele público jovem que estava frustrado e sem perspectivas, funcionou como o manifesto de rebelião muito, mas muito mais poderoso. E essa hostilidade toda latente, essa vontade de matar todos eles, possivelmente não era direcionada apenas à indústria, sabia? A dinâmica interna dentro da própria estrutura da banda já carregava suas próprias tensões e marcas de sangue, o que nos traz direto de volta à nossa cena de abertura. A viagem de ônibus. O ônibus cruzando o país. Aqui é onde fica realmente interessante para quem acompanha as minúcias de como grandes obras são feitas. A história de Dave Mustaine. O eterno elefante na sala sempre que a gente vai discutir a gênese desta banda. E o nível de ironia dessa parte do registro histórico, olha, é quase cinematográfico. A formação clássica que efetivamente entrou no estúdio e gravou o álbum envolvia o James Hetfield na voz e na guitarra rítmica, o Lars Ulrich na bateria, o Cliff Burton no baixo e o Kirk Hammett assumindo a guitarra solo. A formação clássica que todo mundo conhece da primeira fase. Isso. Mas o material base aponta repetidas vezes para os créditos de composição do Mustaine, que, como a gente falou no começo, havia sido demitido semanas antes de a gravação sequer começar. E ele não ajudou em uma música obscura lá no final do lado B, não. Ele recebe crédito direto na estruturação de hinos intocáveis do disco. É uma presença fantasmagórica gigante no álbum. Exato. Então a minha dúvida é, como uma banda que está prestes a gravar o trabalho das suas vidas sobrevive a uma ruptura cirúrgica desse nível, de perder um membro fundador, e ainda sai do outro lado com uma obra tão coesa? Bom, para decifrar esse fenômeno, a gente tem que olhar para como os riffs funcionam musicalmente. Durante aquela fase inicial de gestação, na época em que eles gravavam fita cassete na garagem, o Mustaine era uma força motriz dominante. Ele era o principal compositor de guitarra ali. E a maneira como ele escrevia esses riffs não era nada convencional. Envolvia padrões que pareciam aranhas subindo pelo braço da guitarra, sabe? Era uma estruturação labiríntica que contrastava frontalmente com a abordagem rítmica mais percussiva e direta que o Hetfield estava desenvolvendo com aquela técnica de palhetada. Certo. Quando Mustaine é expulso por conta de todos os conflitos interpessoais e abusos químicos, a banda não simplesmente joga fora o que ele construiu, eles mantêm a estrutura. É literalmente a história do arquiteto demitido. Como assim? Imagina que você contrata um gênio indomável para projetar o esqueleto inteiro de um edifício hipermoderno. Aí, na metade das obras, o convívio fica impossível e ele é chutado do canteiro de obras. Certo, vai pra rua. Vai para a rua. O novo arquiteto, que neste caso seria o Kirk Hammett, chega de última hora. Ele finaliza o projeto, coloca a própria identidade ali nos acabamentos, projeta solos diferentes e brilhantes, redecora tudo. Sim. Mas as grandes vigas de aço que mantêm o prédio em pé e impedem que ele desmorone, bom, essas vigas ainda têm o nome do arquiteto que foi expulso gravados nelas.
O Mustaine não apertou os botões no estúdio, mas a engenharia da fundação ainda operava na lógica que ele criou. Sensacional essa analogia. Ela capta o essencial do processo criativo colaborativo da banda. Há uma percepção comum, até meio romântica, de que obras-primas nascem de uma visão pura, imaculada, sabe? De mentes que trabalham sempre em perfeita harmonia. O que raramente é verdade. Quase nunca é verdade. E o que o Kill Em All nos mostra é que o atrito intenso muitas vezes gera exatamente o fogo necessário. Pense no aspecto psicológico de quem permaneceu ali. O Hetfield e o Ulrich precisavam provar desesperadamente que tomaram a decisão certa em demitir o guitarrista principal. Eles precisavam provar que a banda era maior do que a soma das suas partes. Nossa, o ego ali devia estar a 1000. Totalmente. E o Kirk Hammett, por sua vez, foi jogado no fogo. O cara teve apenas algumas semanas para aprender arranjos que eram altamente complexos e compor os próprios solos sob uma pressão monstruosa para justificar a entrada dele na banda. Ou seja, quando a gente ouve a agressividade das palhetadas no álbum hoje, não é apenas técnica musical fria e também não é teatro. Aquele som é a tradução em frequências sonoras de jovens na faixa dos 20 anos em puro estado de ebulição. E que ebulição! O trauma da separação, o ressentimento de quem foi demitido, a urgência de provar valor dos que ficaram, o desejo de vingança. Tudo isso foi injetado nos cabos dos instrumentos. O produto final não apenas sobreviveu a todo esse caos interno, ele foi ativamente moldado por ele. O DNA deste álbum tem as impressões digitais de todos os envolvidos, incluindo os fantasmas, em uma guerra que era declarada pelo controle criativo e pela sobrevivência emocional. E sobrevivência parece ser a palavra-chave de tudo isso. Porque pensa bem, se a gente colocar toda essa tensão emocional reprimida, um guitarrista novo ainda tateando o próprio espaço, a ansiedade monstruosa de gravar o primeiro disco e uma pressão absurda por prazos. Tudo num único caldeirão. Vai explodir! Pois é. E o resultado ambiental disso não poderia ser um luxuoso estúdio de gravação lá em Los Angeles, com ar-condicionado e sofás de couro. Aqui, a história real pulveriza qualquer ilusão romântica sobre ser uma estrela do rock nos anos 80. Ah, sim. O choque de realidade de uma produção de baixíssimo orçamento. Nossa! Lendo sobre os bastidores da gravação lá em Nova York, a imagem que se forma na cabeça se assemelha mais a uma trincheira lamacenta de guerra do que a um templo da arte. É um cenário de guerrilha. Totalmente. Estamos falando de garotos completamente quebrados financeiramente, faltava dinheiro para as coisas mais básicas. O estúdio em que eles gravaram parecia literalmente uma casa mal-assombrada, onde eles dormiam no chão, enrolados no frio. Isso, eles não tinham nem onde dormir direito. Bebendo licor barato só para aguentar o tranco, usando equipamentos que estavam bem longe do ideal. E para piorar, eles estavam lidando com um produtor que inicialmente sequer compreendia aquela barreira de ruído e velocidade que eles estavam tentando erguer. O produtor devia estar achando tudo uma loucura. Com certeza. Então eu fico me perguntando como é que, no meio de tanta precariedade técnica e material, surgem faixas colossais e atemporais como Seek and Destroy e Whiplash. E o que isso significa para nós hoje, nas nossas próprias vidas profissionais. Bom, a resposta para isso é que, na arte, e especialmente em movimentos de contracultura, a abundância de recursos frequentemente atua como um anestésico para a urgência. Um anestésico? Sim. O que a falta de dinheiro impõe. Ela impõe restrições implacáveis de tempo. No estúdio milionário, uma banda pode passar tipo 3 semanas só ajustando o nível do microfone e da caixa da bateria. Eles podem gravar a mesma linha de baixo umas 60 vezes até que ela fique matematicamente polida e perfeita. Certo, o luxo do tempo. Mas quando você está lutando contra o relógio, porque cada maldita hora custa um dinheiro que você não tem, e você está dormindo no chão frio, você não busca a perfeição matemática. Você só quer terminar. Você liga os amplificadores no volume máximo, entra em um estado de frenesi absoluto, toca com a sua vida em risco e reza para que a fita magnética consiga capturar a magia selvagem daquele único take. Nossa! É como se a escassez de recursos basicamente os blindassem contra o perfeccionismo corporativo. Exatamente isso. É uma ironia deliciosa. Porque se eles tivessem o conforto financeiro para regravar e polir cada falha, provavelmente teriam tirado todas as arestas do som. Teriam domado a fera.
Como eles não tinham como esconder os erros, por falta de tempo, os erros viraram textura. A sujeira virou a própria estética do movimento. Perfeito. A restrição financeira os obrigou a documentar o momento de forma crua e autêntica. Virou a própria estética do movimento. Perfeito. A restrição financeira os obrigou a documentar o momento de forma crua e autêntica. O som cru de Kill 'Em All não foi uma escolha estética de um laboratório sonoro asséptico. Foi o único subproduto possível das condições a que eles estavam submetidos. Isso é muito louco. Isso os dá uma visão super clara de como as restrições forçam o instinto criativo a aflorar. O estúdio ali atuou como uma verdadeira panela de pressão. A energia visceral precisava sair de algum jeito, e a velocidade e a fúria das faixas eram a única rota de escape. Sabe, isso me faz refletir sobre como nós encaramos grandes projetos hoje em dia, especialmente para quem nos acompanha e trabalha em áreas criativas ou de inovação. A desculpa padrão é sempre: se eu tivesse um orçamento maior, se eu tivesse mais tempo, a minha ideia mudaria o mundo. É o que a gente mais escuta. Kill 'Em All é a prova documental de que essa lógica pode estar completamente invertida. Eles não precisaram de condições ideais para definir a regra de um jogo inteiro. Eles precisaram apenas da recusa categórica em aceitar a derrota diante da precariedade. É o poder inegável do ímpeto sobre os recursos materiais. Com as engrenagens de um relógio correndo e a pressão emocional de um vulcão prestes a explodir, eles conseguiram forjar uma fundação muito sólida. Muito sólida. E essa fundação é crucial, pois ela pavimentou toda a estrada que viria depois. O sucesso eventual e o impacto duradouro desse álbum criaram o território onde eles, anos mais tarde, construiriam verdadeiras catedrais sonoras. Sem a urgência rústica do Kill 'Em All, seria simplesmente impossível conceber o refinamento daquelas obras-primas que vieram logo na sequência, como os discos Ride the Lightning e o colossal Master of Puppets. Eles construíram a plataforma de lançamento no meio daquele caos absoluto e depois usaram essa base para explorar os confins do universo musical. É uma jornada assombrosa, de garotos rejeitados viajando de ônibus e gravando no frio para arquitetos do heavy metal moderno. E essa jornada toda, baseada no que discutimos hoje, deixa no ar uma reflexão bem complexa sobre o ciclo da vida artística. Porque nós mapeamos aqui, meticulosamente, como a genialidade original desse som foi esculpida pela fúria, pela traição, pela fome literal, pelas camas no chão duro e pela total falta de orçamento. Sim. Esses foram os ingredientes que deram à luz a alma rebelde do thrash metal. A receita do desespero funcional. O desespero funcional, gostei desse termo. O que nos leva a uma questão que, acho que desafia a nossa percepção sobre o conforto e a arte. Se o desespero e a escassez são os combustíveis inegáveis para essa magia tão agressiva surgir, o que é que acontece com a alma de uma força criativa desse nível quando, devido ao próprio sucesso, ela amadurece? Fica confortável. Pois é. Quando os álbuns subsequentes já não são gravados na pressa e no frio, mas sim em estúdios de ponta com meses de tempo livre, refeições servidas por assistentes e orçamentos milionários nas mãos. A pergunta inquietante que fica é: será que a abundância de recursos e o fim das restrições invariavelmente enfraquecem a agressividade original? Ou será que, para aqueles que possuem a verdadeira faísca, os cifrões apenas fornecem à fera ferramentas muito mais destrutivas e dentes muito mais afiados para morder ainda mais forte? Nossa, essa é a dúvida clássica de como manter a alma do fogo acesa quando você finalmente consegue comprar o melhor extintor de incêndio do mercado. Até que ponto o conforto se torna o verdadeiro carrasco da inovação selvagem? É algo forte para deixarmos ecoando enquanto olhamos para a nossa própria relação com as facilidades e os obstáculos nas nossas vidas. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Nós continuaremos a caçar essas histórias onde a restrição e o